Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, nessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade do amor, da misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece. Um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Crício? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam, do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros. A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? No Evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa. É criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo. A conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão
dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, um compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a Ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim: eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida.
Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer: ó, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos. Tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele.
A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim, não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu, eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora? Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizado da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa:
será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores.
Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus.